Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bom com vocês? Ei, hoje caiu o celular, o negócio aqui tá encantado. Vamos lá! Parece que não quer falar mal, aí vem a energia, né? Já tô eu aqui querendo falar mal até do celular. Tudo bom com vocês? Como é que tá sendo o final de semana? Aqui em Bebedouro, como é que tá o preparo das pessoas para mais uma semana de lockdown? A gente tem que se preparar energeticamente para as coisas, viu, gente? A gente tem que se preparar para tudo. E aí, tudo bem, Luá, Clau? Tudo bom? Obrigada pelo carinho, por vocês estarem sempre me ouvindo, que a gente possa sempre refletir, né? E essa vai ser uma semana de desafio de não falar mal dos outros, hein? Eu, particularmente, como eu vivo numa desintoxicação do meu organismo, né? Eu vivo tendo uma alimentação equilibrada, limpando o meu organismo. Então, para mim, fazer uma dieta alimentar é muito fácil. Não é que eu não acho válido o jejum, hein, gente? Mas eu acho muito fácil. Agora, fazer disso, chegar até lá na Sexta-feira Santa, onde eu vou buscar fazer um dia de silêncio, para fazer uma conexão com a minha viagem interior, com a minha essência, e tentar vivenciar algum ensinamento do mestre, não é? Puxa vida, 2000 anos se passaram, tá aí essa pandemia trazendo uma mensagem forte, sabe? Por trás desse vírus, eu, Silene, vejo que tem a mão de Deus. Silene, você está falando que Deus mandou o vírus? Sim, para a humanidade acordar, para desapegar da matéria, para fazer viagem interior, para parar de se comparar desse imediatismo. E muita gente não percebe, né? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é o nosso desafio. É a nossa luta no momento. E aí, quando eu lancei, né, essa enquete de qual seria... Porque se o pessoal optasse mais pela alimentação, eu ia dar umas dicas de alimentação, mas não. Mais de 87% das pessoas escolheu porque vai fazer uma dieta de não falar mal dos outros. Bom, vamos lá. Eu vou começar em respeito a todo mundo que tá aí. Um beijo, um carinho. Oi, Rosana, tudo bom? Olha, as pessoas felizes, tranquilas, elas não têm o hábito de falar mal dos outros. Não tem essa necessidade. Por quê? Porque ela está focada nela, na vida dela. Agora, tem uma coisa, eu fui pesquisar, gente, porque estou buscando a minha mudança interior. Eu tenho que vivenciar o que eu trago para as pessoas. Eu tenho que vivenciar minhas técnicas. Se eu me equalizar, eu tenho que ser mais equilibrada. Se eu tiro as cicatrizes patológicas através de uma microfisioterapia das pessoas e de mim, eu tenho que vivenciar isso. Entende? Não pode ser faço o que eu falo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não pode ser assim. Até porque outro dia eu estava refletindo, se tudo que eu tenho estudado e aprendido nessa nova parte da minha vida, as pessoas não valorizarem e não quiserem a autocura, se eu conseguir mudar e me curar, já tá bom demais, né, gente? Se eu conseguir sair uma Silene dessa existência melhor do que eu entrei, olha, já tá muito legal. Bom, vamos lá. Ao falar mal de alguém, eu estou expondo as minhas dores. O que me incomoda? Então, é quase, como diz o Leandro Carnal, é como se estivesse tirando um raio-x da sua alma. Quando a gente fala mal dos outros, aquilo que eu critico no outro provavelmente é alguma coisa que tem em mim. Isso, os psicólogos, os filósofos já diziam isso, já dizem isso, e é uma verdade. Quando nós falamos mal do outro, nós aprendemos poucos. Nós ficamos expostos e corremos o risco das pessoas descobrirem que o quê? Que nós estamos falando mal delas. Que nós somos fofoqueiros. Porque é muito difícil a pessoa ter coragem de falar mal do outro cara a cara, né? A gente vai falar mal do outro nas costas. E isso é um hábito, é cultural. Por que as pessoas falam mal dos outros? Vamos pensar nisso. Bom, talvez para se sentir melhor no grupo, mais entrosado, isso cria uma parceria.
Entendeu? Eu e você estamos juntas criticando aquela lá, então nós somos o grupo das melhores, assim eu já me protejo, eu me enturmo, eu faço parte, a gente tem muita necessidade de fazer parte. Então aí, quando a pessoa não tem conteúdo, para ela chamar a atenção para ela, que é um dos fatos, ela vai falar mal dos outros. Para você se sentir superior, se sentir melhor. Então eu vou criticar o outro, né? Ah, porque fulano é assim, porque não sei o que, porque não sei o que. Como se eu não fosse, como se eu não tivesse aquele defeito, como se eu fosse um ser perfeito. Então a gente fala do outro para dizer que a gente se compara com as pessoas, né? Eu sou uma melhor profissional, eu sou uma melhor mulher, eu sou uma melhor amante. Quando a gente faz isso, fala mal do outro, para poder se sentir superior. Inveja do sucesso, da felicidade de uma outra pessoa. E aí a gente tenta diminuir a qualidade. Então alguém está despontando, está indo bem, porque ela está cuidando da vida dela, ela tem potencial, ela se ama, ela está de bem com a vida. E isso me incomoda? Como eu não estou de bem com a minha vida? Como que dá tudo certo para ela e para mim não? Como que ela consegue ser feliz mesmo estando livre sozinha e eu não? Estou dando alguns exemplos. Aí a gente fica com inveja e aí fala mal da outra pessoa. No fundo, eu queria estar no lugar daquela pessoa, eu queria ter a coragem dela, eu queria ter o destemor dela. Então, é outro motivo. Quer ver outro motivo por que as pessoas falam mal dos outros? Para chamar a atenção. É aquilo que eu estava falando. A pessoa não tem conteúdo, ela não tem assunto, ela não lê, ela não estuda, ela não está atualizada. Então ela vai fazer o quê para ela chamar a atenção para ela? Gente, vocês não sabem o que eu descobri. Olha, eu tenho uma fofoca. Aí toda aquela roda de amizade vai chamar atenção para ela. E a gente deve tomar muito cuidado em fazer isso. Outra coisa, preconceito, intolerância. Nós temos intolerância pela diferença. Ai, eu não sou preconceituosa, mas... né? E aí a gente critica, porque eu tenho um pré-conceito de alguma coisa, que para mim tem que ser daquele jeito, mas para outra pessoa não. Graças a Deus que nós somos individualidades. 2 irmãos gêmeos não são iguais. Nem fisicamente. Tem lá suas diferenças, mas de essência não são. Um é mais tímido, outro é mais extrovertido. Um é mais bravo, outro é mais suave. Um é mais estudioso, o outro não está nem aí com a vida. Não é assim? Que bom que os nossos 5 dedos das mãos não são iguais. Que bom! Então aí a gente tem intolerância e preconceito com as outras pessoas. E aí a gente fala mal, porque não vai de acordo com as minhas regras, com a minha crença, com a minha religiosidade, com a minha fé, com o meu estudo, com a minha turma, com o meu clã, com a minha família. Outro motivo é a falta de consciência, de reflexão. Muitas vezes é natural, viu, gente? Se eu decidir fazer um jejum na minha vida de não falar mal dos outros nessa quaresma, vamos ser sinceros, é porque eu também faço parte dessas pessoas que me pego falando mal dos outros. E eu não quero mais isso para minha vida. Chega! Eu quero aprender a cuidar da minha vida. E vocês vão ver como a minha reflexão, tudo que eu fui buscando para trazer essa reflexão e por que eu tomei essa decisão, eu tenho razão. Tem muito fundamento. A gente perde tempo e tempo é precioso. Então, quando a gente fica falando mal das pessoas sem pensar, a gente não perde o nível de consciência. As palavras ferem mais. Às vezes um tapa dói menos do que uma palavra. E uma palavra pode destruir a vida de uma pessoa. E você tem certeza do que você está falando? Alguém falou, sabe aquele telefone sem fio? Então, a gente não questiona as verdades que vieram ao nosso redor. Então, esse tipo de atitude traz consequências irreparáveis, devastadoras. Sobre quem? Sobre a pessoa que está sendo vítima da fofoca. Falar mal dos outros descreve muito sobre você.
Quando eu falo mal do outro, está descrevendo sobre mim. Quem nunca falou mal de alguém? Muito difícil, né? Não é mesmo? É muito difícil. Todos nós, em algum momento, já criticamos familiares, amigos, chefes, conhecidos, ou não. Isso é considerado normal. Ai, uma fofoquinha. Ai, um chazinho da tarde para fazer uma fofoca dentro de uma família, de um grupo de amigos. Porém, o problema aparece quando as críticas elas deixam de ser construtivas. Entendeu? Se eu ainda for falar, e tem que falar para a pessoa, na verdade, né? E olhe lá, porque nós não somos donos da verdade. Então tem que saber como falar, o momento certo, o tom de voz. Então, mas de qualquer maneira, quando a gente começa a não ter mais críticas construtivas, aí a gente começa, nós vamos perder, elas estão apenas fofocando o tempo todo. Apenas fofocando. É apenas fofoca. E isso é um hábito, é cultural. A gente cresce numa família onde tem as tias, onde tem as primas, os vizinhos. Quem não tem uma vizinha fofoqueira, se é que não é a gente, hein? Quem não tem uma tia, um parente na família que seja a fofoqueira da família? Quem não tem um colega da turma que aquela lá entendeu? E cuidado, porque às vezes é a gente que é esse fofoqueiro. Isso que é o duro. Esse hábito desagradável da gente ficar falando mal das outras pessoas, de ficar fofocando toda hora, acaba revelando o que as pessoas pensam sobre si mesmas. E o quanto elas são felizes ou infelizes. Isso não sou eu que estou falando, hein? Eu pesquisei para vir falar aqui com vocês hoje. O hábito de depreciar o outro pode ser uma válvula de escape. A necessidade de falar mal resulta sempre de um sentimento negativo. Então a pessoa já está com aquele sentimento negativo, infeliz, uma inveja do outro, entendeu? Uma frustração de não conseguir. Ou seja, porque o outro está te ameaçando de alguma forma. Pode ver, a gente está num relacionamento. Tem que ser sincera. Aí o cara começa a te trair, arrumar outro. Aí a gente nem conhece a pessoa e fala, aquela lá, biscate, aquela lá, uma puta. E se fosse você? E se ela tá caindo na mesma ilusão que você caiu? Porque de repente quem não é muito legal é o seu príncipe, que é um sapo. Ou de repente é você que estava sendo insuportável na relação. Chata, não estava... A gente tem que refletir sobre isso. E adianta criticar a outra? Falar mal da reputação da outra, levantar calúnia na outra pessoa. Estou dando um exemplo de relacionamento, mas é para qualquer coisa, viu? Para mim ganhar um espaço na empresa, eu vou depreciar quem está ali acima de mim, ou quem está a minha colega de trabalho, que está concorrendo na mesma vaga de gerência, de subir de cargo. Não é legal isso, gente, não é legal. A questão é que muitas vezes escolhemos um bode expiatório para nós, né? Então aí, para descontar nossa atenção, nós que não estamos bem, nós que não estamos felizes, nós que estamos insatisfeitos com nós mesmos, mas a gente para fazer viagem interior? A gente para refletir sobre nós mesmos? Não. Então a gente descarrega em alguém, tem um bode expiatório ali para poder chamar essa necessidade de aceitação. Então a gente tem uma tendência de falar mal de alguém para conseguir admiração. Entendeu? É inconsciente, hein? O que o hábito de falar mal das outras pessoas fala de nós? É importante que você saiba assim. Pessoas que falam mal de outras pessoas escondem uma baixa autoestima. Quem nunca teve esse momento? Então eu vou criticar a roupa que a outra está usando, que exagero, para que isso, que essa idade, que usar esse tipo de roupa, mas porque o corpo dela é lindo, ela se cuida e eu não. Ou porque eu queria usar aquela roupa e eu não tenho coragem. Eu vou criticar, que é isso, que esse cabelo, que não sei o quê. Se você for muito amiga e achar que não tá legal e a pessoa pedir sua opinião, tiver uma doçura para falar, pode ser para ajudar, né? Olha, seu comportamento não tá legal, eu não tô gostando disso, tudo bem. Mas aproveitar a ausência e falar nas costas,
É isso que nós todos fazemos. E isso, gente, por mais que doa, é fofoca. Por isso, falar mal dos outros está mostrando muito sobre um espelho de como a pessoa se vê. Através da crítica, há uma insegurança, há uma baixa autoestima. Então, quando eu... Ai, fulana é muito metida. Ai, ela tá... Será que eu também não sou muito metida e ela não pensa a mesma coisa de mim? Será que aquele defeito que eu tô achando ela arrogante, intolerante, não sou eu que tenho? Ai, fulano só quer aparecer. Será que não sou eu que sou assim também? Quais são os efeitos negativos da fofoca, né? Outros vão falar de você. Porque a fofoca, ela vai e volta. Quem traz, leva. Você vai se cercar de pessoas, porque a vida, gente, eu que trabalho com campo quântico, a vida é sintonia e vibração. Energia e vibração, a gente acredite ou não. Eu vou atrair ao meu redor pessoas que têm a mesma sintonia vibratória do que eu. Quando eu decido não ser mais fofoqueira, não falar mais mal dos outros, mudar a minha conduta, eu vou ser testada, viu? A gente vai ser testada. E a gente vai ter os altos e baixos porque é normal. Porém, quando eu consigo vencer a mim mesma, me corrigir nesse pequeno defeito, porque a gente pode ter milhares, esse pode ser apenas um deles, eu vou atrair ao meu redor pessoas que também não gostam disso. Agora, quando eu gosto de falar mal dos outros, de fofocar, eu vou atrair ao meu redor pessoas que gostam disso, sintonia vibratória. Só que essa pessoa que veio falar mal da outra para você, olha, Silene, toma cuidado, viu? Porque fulano, quando virar as costas, ela vai falar, nossa, fulano, sabia que a Silene fala isso, a Silene é assim. É um vai e vem, entendeu? Então, a gente tem que tomar... não pode achar normal. Quando a gente fala mal dos outros, as pessoas vão achar normal falar mal de você. Já faz parte da fofoca da sua vida, então tá tudo certo. Então, a gente tem que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Segundo, a fofoca te isola das pessoas, porque as pessoas não vão mais confiar em você. Você vai ficar tida como a fofoqueira, a pessoa que fala mal dos outros. Você vai até ter amizades, mas elas vão ser superficiais, porque como que alguém vai confiar? Você confia em contar suas coisas particulares para uma pessoa que conta tudo da vida de todo mundo para todo mundo? Eu já confiei, viu, gente? Eu já fui ingênua, já contei coisas minhas. Eu já fui de falar demais, principalmente de mim, da minha vida, das minhas coisas. E olha, eu ainda vou fazer uma live para aprender a calar a boca, porque é um outro aprendizado. A gente fala da gente, não pode confiar. Então aí as pessoas eram fofoqueiras, espalharam. O que aconteceu hoje em dia? Eu só tenho assunto, eu não briguei com as pessoas, eu não discuti, vou criar inimizade. Não, mas eu só tenho assuntos superficiais com essas pessoas, porque como eu vou contar minhas coisas particulares, me abrir para uma pessoa que vai contar para todo mundo? Então, se você for a pessoa que leva, que traz, que é a fofoqueira, que fala mal dos outros, as pessoas vão te olhar assim, como uma conversa superficial, porque você não é de confiança. Deixa eu ver uma coisa. Você vai se tornar uma pessoa conhecida como fofoqueira. Isso é muito grave. Outra coisa. Muitas vezes a fofoca espalha mentira. Muitas vezes nós vamos estar perpetuando essas mentiras. São calúnias. Já pensou nas consequências? Porque alguém pode falar, será que é verdade? Sabe aquela história dos macaquinhos? Né? Não tem uma sabedoria de Sócrates, já que fala isso? Tem alguma utilidade? Eu vou te contar uma coisa. Eu vou poder ajudar? Vai ser útil para alguém? Então, e como é que a gente faz, Silene? Como que a gente evita esse hábito? Esse hábito, na verdade, é um hábito horroroso, que a gente cresce culturalmente dentro desse ambiente, mas prejudica a nossa vida e a das outras pessoas. Nós temos que melhorar a nossa conduta. A gente não muda os outros, pessoal.
Eu que trabalho com autocura, é duro, viu? Estuda, prepara, direciona um tratamento para a pessoa, mostra o que ela tem necessidade. Aí vai, cuida da alimentação, cuida. E a pessoa não tem força de vontade, não se ama, tem baixa autoestima, não quer mudar. Ela foge do tratamento. Ou porque ela não sofreu o suficiente, ou porque ela não se gosta o suficiente, ou porque ela tem algum ganho secundário com aquele tipo de sofrimento, com aquele tipo de problema. E aí ela não quer mudar. Então as pessoas não mudam, por mais que você tenha boa vontade e queira ajudar. Então quem você pode conseguir ajudar a mudar? Só você mesmo. Por exemplo, eu estou refletindo aqui com vocês. Mas quem que eu vou conseguir mudar com tudo que eu estou falando, com tudo que eu pesquisei, com tudo que eu estou refletindo? A Silene. A Silene pode conseguir trabalhar nela, deixar de falar mal dos outros, deixar de ser fofoqueira. A Silene pode sair dessa quaresma uma pessoa diferente. E que aí não acabou a quaresma, agora vamos... Como se fosse carne, né? No primeiro domingo vamos fazer um churrasco. Então agora eu vou fazer um churrasco da fofoca. Não, né, gente? Que seja uma coisa para a vida. É esse que é o meu objetivo. A gente tem que aprender a diferença de uma informação útil e de uma fofoca. Como é uma informação útil? Por exemplo, eu vou começar a namorar alguém, um relacionamento, eu vou contratar alguém para trabalhar para mim, ou alguém vai ser meu sócio, vai mexendo com o dinheiro da minha empresa, né? vai frequentar a minha casa. Eu tenho que saber algumas informações sobre essa pessoa, eu tenho que saber quem que eu estou pondo dentro da minha casa, quem eu vou pôr para cuidar dos meus filhos, quem eu vou pôr para administrar a minha empresa, ou enfim. É uma informação útil, né? Agora, quando é vazia, não tem nenhuma utilidade, gente, é simplesmente fofoca. Que dureza, Silene, é fofoca? É fofoca. Quando é fuxico. Quando não tem propósito, tem algum propósito essa informação? Tem algum motivo porque nós estamos levantando essas informações, colhendo essas informações? Eu vou poder ajudar alguém? Alguém vai poder me ajudar? Vai ter alguma condição de ajuda mútua? Tem. Então, é uma conversa útil, vai ter. É uma conversa útil, é uma informação útil. Se não, é fuxico, é fofoca. Use as palavras positivas para falar das outras pessoas. É tão legal começar a falar bem. E isso estimula as outras pessoas a falarem bem. Porque todo mundo tem defeito a partir de mim mesmo. Eu sempre falo isso. Todo mundo tem defeito a partir de mim mesmo. Mas todo mundo tem qualidade. Não existe uma pessoa que só tenha qualidade e outra que só tenha defeito. Não existe isso. Todos nós temos altos e baixos. Então, vamos exaltar as qualidades da pessoa, né? Não vamos deixar para falar as qualidades só quando a pessoa está no caixão, não está mais aqui. Aquele momento é um momento de dor, de arrependimento, de consciência de culpa, às vezes. Então, fale bem das pessoas. Isso vai incentivar as pessoas a fazer o mesmo. E buscar usar o seu tempo para as coisas úteis que estão sob o seu controle. O nosso tempo é o que nós temos de mais precioso. Porque o tempo faz assim, ó. Não tem feito assim? Olha o ano de 2020, com essa pandemia, como ele foi assim, ó. E, vamos ser sinceros, a previsão aí do que nós estamos vivenciando para 2021 não é muito diferente disso, não. Entendeu? De passar rápido. O tempo passa rápido. Se a gente tiver que fazer alguma coisa útil, mas se a gente estiver distraída, só se for uma coisa maçante que a gente demora para passar, mas é a sua percepção, não é o tempo que mudou. Então, a gente tem que usar, o que é eu usar o meu tempo sobre as coisas que estão sob o meu controle? Cuidar da minha própria vida. O que está sob o meu controle? A minha vida, os meus objetivos, as minhas qualidades, os meus defeitos, no que eu posso melhorar, o que eu tenho que fazer, como que eu vou prosperar, como que eu vou crescer, como que eu vou melhorar minha alimentação, melhorar minha conduta, como que eu vou tratar as pessoas, meu tom de voz. Então isso está sobre o meu controle. Então,
Quando você tem um foco da sua vida em você, você está cuidando de coisas sob o seu controle. Agora, isso vai poder melhorar a sua vida. Agora, quando você cuida da vida dos outros, você está perdendo tempo e energia. Falar mal dos outros é cuidar da vida dos outros. E aí a gente está perdendo tempo, não está cuidando da nossa vida. Ou seja, vá cuidar da sua vida. É isso que eu decidi para mim. Eu tenho olhado, eu amanheço, levanto, primeira coisa que eu faço quando eu amanheço é dar bom dia, abraçar meus cachorrinhos, que Deus abençoe, que tenha muita luz, e eles ficam felizes, e eu começo meu dia com essa energia de amor, agradecendo por estar viva, por ter mais um dia de vida na Terra, por ter esses cachorrinhos que me amam, e eu posso vivenciar esse amor, para começar bem, porque a vida já é uma pancada, ainda vou levantar mal-humorada? Não dá. Lavo meu rosto, aí olho bem pro espelho e falo assim para mim: Silene, vai cuidar da sua vida. Ou seja, não se conecta com a vida do outro, com o problema do outro, com o que está acontecendo na vida do outro. Não adianta. E olha que esse lockdown que começa amanhã é um grande desafio para cada um de nós. Por quê, Silene? Eu vou ter que ficar xeretando quem está abrindo clandestino ou não? Eu ficar julgando o comerciante que está preocupado em pagar as contas? Eu vou julgar quem está sofrendo porque está com alguém no hospital ou perdeu um ente querido? Eu vou ficar criticando quem quer tomar vacina, quem não quer tomar vacina? Eu vou criticar o prefeito porque obedeceu o Dória, porque se obedece o Dória não pensa na economia. Ou eu vou criticar o prefeito porque agora ele abriu tudo e porque tá pensando na economia ou tá pensando na cidade? Eu vou falar no prefeito porque é o que sobra, né? E você falar mal dos outros, gente. Se eu criticar o Dória, se eu criticar o prefeito, se eu criticar o funcionário do hospital que me tratou assim ou assado, se eu criticar quem tá com... O que eu tenho com a vida da pessoa que tá na rua sem máscara? Nada. Ah, mas tá me afetando. Se você tiver com a sua máscara, você tá protegido, não é isso? 1, 2. Se não tá legal o ambiente, cai fora. Não adianta a gente ficar discutindo, brigando, impondo. Então é um grande desafio essa semana não falar mal dos outros. Criticar, reclamar. Adianta reclamar, gente? Vai mudar em alguma coisa? A Silene, eu já fiquei, viu, nervosa, mal. Por isso que eu tô tomando essa decisão. Gente, é isso que eu falei. Por trás dessa pandemia, desse vírus, tem um chamado de mudança, de renovação de atitudes, de percepção. Tem! Eu acredito que tem. E aí eu vou continuar na mesma? Não, já vai fazer 1 ano que nós estamos convivendo com essa pandemia. A Silene não aprendeu nada? Então, o meu aprendizado é: não lamente, não reclame, não julgue, não fale mal. Não tenho que ficar... Eu, por exemplo, tenho uma academia. Eu não tenho que ficar olhando se fulano abriu, se ciclano abriu, se não abriu, abriu clandestino. O que eu tenho com isso? Então, eu olho para o espelho e falo: Silene, vai cuidar da sua vida. É isso, a gente tem que cuidar da nossa própria vida. Parar a conversa com a outra pessoa, né, interromper. A gente não vai falar para a pessoa que vem trazendo uma fofoca assim, porque se você tá nessa sintonia de não querer falar mais mal dos outros, tá, gente? Eu estou falando a minha proposta. Então eu decidi não falar mais dos outros. Aí chega alguém que não tá nessa sintonia, que tá acostumada com a Silene que eu sempre tava ali, e vão começar a falar que é natural, é um hábito, é cultural, não tem nada demais, é uma fofoquinha, não é assim que a gente fala? E começa a falar mal de outra pessoa. Eu vou falar: ai, para com isso, você tá fofoqueira. Eu não vou fazer isso. Vou machucar as pessoas, vou agredir. Não é assim. Mas eu posso deixar ela falar e mudar de assunto. Eu posso sugerir: ai, não vamos falar mal dos outros, não. Ai, hoje eu tomo uma decisão que eu não quero falar. Fulana não tá aqui. Ou eu tenho ainda mais uma opção: silêncio. Escuta. Não fala nada. E aí, Silene, o que você acha? Ah, eu não acho nada. Sabe por quê?
Eu decidi fazer um jejum de não falar mal dos outros. Então, eu não quero achar. Você pode fazer isso. Você vai silenciando e vai afastando. Não fala de quem não está presente, não é? Não é legal. E buscar a humildade, né, gente? Porque o que acontece? A gente tem orgulho, vaidade, se acha, todos nós, eu estou me colocando nesse pacote junto, viu? E aí a fofoca nos faz nos sentirmos felizes porque a outra pessoa está com um problema. Tem que ser sincero, é isso sim. Porque aí não sou só eu que estou sofrendo, não sou só eu que estou com crise, com problema financeiro, não sou só eu que estou com dor, não sou só o outro também. Aí ele tá vai. Por que a vida do outro tem que ser boa? Inveja. Por que orgulho, a vaidade que fere? Então, quando a gente trabalha o não falar mal dos outros, a gente está mexendo com outros defeitos que estão por baixo, camuflados, escondidos de nós mesmos, entendeu? Então, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Então, a gente tem que ser humilde, trabalhar isso, trabalhar a humildade, não ficar se comparando com as outras pessoas, não deixar que o ego domine a gente, o orgulho, entendeu? Aí a gente tem que denegrir, tem essa necessidade, eu tenho que denegrir a imagem da outra pessoa para mim sair melhor. Então eu tenho que falar que a outra é má profissional, que é uma porcaria, que não sei o que não sei o que. Ou que o ambiente lá não é bom, porque não sei o que, porque não sei o que. Porque aí eu denegrindo a imagem da outra pessoa, eu mostro que eu sou melhor. Isso é falta de segurança, isso é falta de autoestima, isso é falta de autoamor. Isso é excesso de orgulho, de vaidade. Isso é não se colocar no lugar da outra pessoa, tudo isso. Se você não consegue resolver a sua insegurança, ao invés de ficar colocando em cima das pessoas os seus problemas, as suas inseguranças, os seus medos, as suas ansiedades, colocando as pessoas para baixo de você, né? Busca ajuda profissional, busca um psicólogo, busca uma microfisioterapia, uma terapia quântico-oriental, uma nova medicina germânica, vai ler um livro, vai buscar coisa de autoajuda, fazer uma meditação, um yoga, trabalhar sua respiração, vai estudar, cheio de prova, de trabalho, de compromisso, a mente tem que se ocupar com outra coisa. Eu faço isso comigo, eu estudo pra caramba. Eu ocupo minha mente muito. Eu não tive tempo em 2020 de ficar sofrendo pela pandemia. Apesar de fechar a academia, apesar de mexer no meu dinheiro, no meu bolso. Por quê? Porque eu aproveitei para estudar, para abrir novos horizontes, para cuidar da minha vida. A gente não tem que se achar melhor, porque todos nós erramos. Entendeu? Então a gente tem que evitar ficar fazendo comentários sobre a vida e o comportamento dos outros, porque é a nossa insegurança que faz isso. Evite relacionamentos tóxicos, pessoas que estão sempre falando mal dos outros. Então é aquilo que eu falei. Tem que se cercar de pessoas otimistas, para cima, que têm novos horizontes, novas perspectivas, que vão falar de um curso, que vão falar de uma palestra, que vão falar de um show, de uma música nova, de uma atividade física. Vão falar de Deus, de coisas positivas. Porque quem tem o hábito de falar mal dos outros é uma pessoa que tem baixa autoestima, depressiva. Ela fala mal até dela mesma, ela é para baixo até com ela mesma. Entendeu? Ela põe todo mundo para baixo, inclusive ela mesma. Então, provavelmente, se você se conectar com esse tipo de pessoa, você está nessa sintonia. E tomar cuidado para você não ser essa pessoa. Entendeu? A gente tem que reavaliar os nossos relacionamentos. O que a gente tiver muito ao nosso redor diz quem nós somos. Lé com lé, cré com cré. Um sapato em cada pé. Minha mãe já falava isso pra mim. Então não tem jeito. Os afins entram em sintonia. Essa coisa de não adianta. É sintonia. Vai vir ao meu redor quem tem sintonia com quem eu sou. Olha ao seu redor para ver. Diga com quem andas, te direi quem és. Isso é nesse sentido. Não é que a gente vai se isolar e falar mal dos outros, entendeu? Mas eu estou falando em autocorreção, é isso.
Nós temos que aumentar o nosso grau de consciência. Nós temos que refletir sobre a qualidade das nossas comunicações. O que eu estou falando? O que está sendo o meu diálogo? Quem sou eu quando eu converso? Quando chega alguém, o que eu falo? Qual é o meu assunto? Eu só falo de novela, das coisas ruins que aconteceu no jornal, naqueles programas que aperta o botão da televisão e já sai sangue. Só falo da vida dos outros. Ou eu falo de coisas boas, positivas, de autoajuda, enfim. Falo de prato de comida, de receita, sei lá. De cachorrinho, de passarinho, de natureza, de viagem, de sonhos, de ideais. Qual é o meu assunto? Qual é o tipo de comunicação que eu estou passando? Porque a gente tem que avaliar a gente, não tem como ficar avaliando os outros para a gente poder mudar, né? A gente tem que mudar a nossa consciência, é para isso que existe a viagem interior. É para isso que tem necessidade de meditação, de reflexão, de respiração, de concentração, olhar para si. A gente fica muito olhando para os outros e esquece de olhar para a gente. Se colocar no lugar do outro, né? Como você se sentiria se tivesse escutando pessoas falando, né, mal de você, coisas maldosas ao seu respeito? Como é que você ia se sentir? É assim que a outra pessoa está se sentindo. Ah, mas ela não sabe, mas ela pode bem saber, mesmo que não saiba. É a sua consciência de estar falando mal das outras pessoas. Isso eu tenho falado para mim, gente. Tem que ser assim, a gente tem que se corrigir. Buscar novas perspectivas. Então, o recurso mais importante, vou bater nessa tecla, que a gente tem é o tempo. Então, a gente não pode desperdiçar. Vai estudar, vai aprender coisas novas, não quer crescer na carreira, vai aprender outra língua, aprender a tocar um instrumento, aprender a fazer uma receita diferente. Tem tanta coisa útil, vai ajudar a fazer caridade. Se você não gosta de ser humano, vai ajudar, nem que seja dar volta com o cachorro de uma ONG na rua e lá dar carinho por uns momentos, com uns gatinhos. Vai ajudar a socorrer os animais com tanto sofrimento. Mas também não adianta ir lá para ajudar a cuidar dos animais e juntar com as outras pessoas, ficar metendo pau em quem abandonou e quem fez isso e quem fez aquilo. Não adianta. E é falar mal dos outros, entendeu? Não adianta. Evita se envolver em intriga, em fofoca. A gente tem que ter, não deve cultivar esse hábito, é um hábito que está dentro da gente, arraigado na nossa cultura, no nosso ambiente, a gente cresce assim, né? Gente, eu lido com criança, e tem criança fofoqueira, pequenininha, com 3 anos. Então, por quê? Porque o ambiente, será que eu não fui uma criança fofoqueira, sabia? Porque eu descobri isso, sabe como? Quando eu fui fazer uns tratamentos com psicólogo, e aí tinha algumas coisas dentro de mim, minha mãe, quando eu fui falar para minha mãe falou, por que você nunca me falou? Falei, porque aquilo que eu escutei, né, interiorizou e me criou trauma, me criou cicatrizes que eu tive que trabalhar, e hoje, graças a mim, a ciência e a Deus está muito bem resolvida, aos meus pais, mas se eu fosse fofoqueira, eu chegava em casa e contava, né? Então eu sei que eu não era uma criança fofoqueira, mas tem, viu? Então, eu tô falando mal das crianças? Não! Eu tô mostrando que é o ambiente, desde pequenininha a gente cresce nesse ambiente, entendeu? Todos temos uma vida complexa, todo mundo tem altos e baixos, tem problema, uma hora tá bem, outra hora não tá, uma hora tá feliz, outra hora tá triste, uma hora tá calma, outra hora tá com raiva, acordei com a avó atrás do toco, não é assim que a gente fala? Então, a gente tem que buscar o melhor das pessoas. Não adianta querer ficar corrigindo os outros, criticando os outros, apontando o defeito dos outros, porque falar mal das pessoas é isso, né? Não vai resolver. Olha o que ela tem de melhor, e se você não vê nada, cuida da sua vida, da sua integridade. Assim, você evita falar mal dos outros. Quando você está muito ocupado com a tua vida, vou ser sincero, eu levanto cedo, cuido da minha casa, cuido dos meus filhos, vou para a academia, dou minhas aulas, cuido da administração da academia, tenho meus pacientes, monto tratamento, tenho que estudar, tenho milhares, eu tenho tanta coisa para fazer,
Aí eu chego e ainda vou dar volta com eles e tenho aula, porque eu tenho aula, eu estou estudando ainda, eu não paro de estudar. Então eu tenho aula, tem dia que a minha aula vai ter 11h30 da noite. Dá tempo de eu ficar pensando, se eu parar para ficar pensando na vida dos outros, e eu vou chegar atrasada em algum lugar, eu vou deixar de fazer alguma coisa. Então não dá. Tem que correr, a gente tem que ocupar a nossa mente, arrumar o que fazer, cuidar da nossa vida, mudar a nossa sintonia. Tem que separar um tempo no dia para respirar, para refletir. Como foi meu dia? O que eu fiz de bom? Naquela hora eu não fui. A gente tem que fazer. Santo Agostinho fazia isso, tem relatos dele falando disso. Toda noite, quando ele ia dormir, antes de dormir na cama dele, ele fazia uma reflexão de como foi o dia dele. Ele é um exemplo, não é? Se uma santidade não for um exemplo, quem vai ser? Então, se você não encontra nada de bom para falar, então a nossa melhor escolha é silêncio. Redes sociais é outro cuidado que a gente tem que ter, gente do céu. Porque hoje com a rede social, a gente tem lá uma conta no Instagram, no Facebook, WhatsApp, ou enfim. E aí, toda a gente tem opinião, né? Isso todo mundo acha tudo. Tem que tomar cuidado para a gente emitir uma opinião, um comentário sobre um assunto que a gente não domina. Por exemplo, se você falar de saúde, de sistema imunológico, de alimentação, de atividade física, de campo quântico, é um assunto que eu domino, eu estudo bastante. De espiritualidade, é minha praia. Eu domino esse assunto, então eu posso emitir uma opinião sobre esse assunto, porque eu tenho consciência do que eu estou falando, eu estudo muito sobre isso. Um comentário. Mas a Silene vai julgar um comentário de economia, de política. Eu detesto política. Eu vou meter o pau de como o ministro da economia fez assim, que tinha que ter o juiz do tal futebol lá, o técnico do futebol tinha que ter feito assim. Eu não entendo de futebol. Se vir uma bola pro meu lado, sai correndo, me agacho. Então, que eu vou emitir uma opinião? Eu vou brigar em rede social por causa de política, gente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tá assim de fake news e a gente... Quantas vezes eu já caí de vir uma notícia, nem olhar, passar pra frente e era fake news. E sabe o que outro dia eu tava pensando? Quem é que define se aquilo é fake news ou não? É algum órgão, algum sistema que também pode estar manipulando as mentes humanas, né? Então, se eu não tiver certeza, não passa pra frente. Cuidado com o limite de liberdade de expressão. Nós temos liberdade de expressão, vivemos na democracia, nem tanto com rede social hoje em dia. Quem fala mal lá de algum juiz do STF não é perseguido? A gente tem visto gente ser presa por causa disso, não teve o caso aí? Então, cuidado com essa liberdade de expressão. As palavras ferem, elas podem reduzir as pessoas, destruir vidas. Dependendo do que você falar de uma pessoa numa rede social, você pode levar essa pessoa ao suicídio, à falência, à vergonha perante os filhos. O que você tem que ficar falando da vida dos outros na rede social? Então, a gente tem que ter responsabilidade com as nossas publicações e comentários em rede social, porque também é uma maneira de falar mal dos outros. Cuidado! O preconceito nasce na falta de conhecimento e do medo. No alvo dele está o meu desejo. Então eu tenho um preconceito, porque eu tenho medo, não tenho conhecimento, mas no fundo, tem um desejo por trás daquilo. E o preconceito é uma causa de falar mal dos outros. Que medo será que nós temos de identificar em nós aquilo que a gente identifica no outro? Porque é aquilo que a gente fala mal do outro que incomoda. É um espelho que eles chamam. Os psicólogos chamam isso de espelho. Eu não sou psicóloga, não, mas fui pesquisar sobre. Aquilo que mais me incomoda de defeito numa pessoa é aquilo ali que eu tenho. Mas eu não quero nem olhar, eu tenho medo de olhar para isso. Aí eu meto o pau na outra pessoa. Mas aquilo é idêntico em mim, entendeu? Por isso que me incomoda. Fofoca também é interna, eu descobri isso.
Porque às vezes a gente não fala, mas a gente pensa, em nosso pensamento. A pessoa tá falando e você tá aqui, ó. Desequilibrando quem? Você pode não falar e não magoar ninguém. Mas você tá desequilibrando você. Tá quebrando a sintonia. Lembra que eu falo na terapia quântica oriental que quando os nossos estados emocionais nos desequilibram, o estresse, a ansiedade, o medo, a gente desafina, desalinha, perde a sintonia vibratória e energética com o cosmos, com o universo. E aí eu tenho que equalizar o ser biológico para poder afinar aquele instrumento biológico. Então, quando nós quebramos a nossa sintonia, quando nós estamos nessa fofoca interna, nós estamos desequalizando, está deixando mal só a gente. Vai para algum órgão, você não se incomode. Então é melhor a gente não falar mal dos outros, né? Nós não compreendemos o outro e aí nós criamos vícios de comportamento. Falar mal do outro é um vício de comportamento. A gente não se coloca no lugar dos outros, né? Esse que é o nosso problema. Eu cresci dentro do budismo, e no budismo ele tem um dos preceitos não fale dos erros alheios. Olha que coisa. Mas hoje eu sou cristã. Jesus dizia, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Não julgueis para não serdes julgados. E eu decidi fazer meu jejum de não falar mal dos outros na quaresma. Onde o meu mestre, que é Jesus, falava, não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Se vocês me entendessem. E qual era? Ele sabia tudo, gente. E não falava nada. Você acha? Olha, já pensou? Outro dia você estava me colocando no lugar de Jesus. Aquele monte de apóstolos ali, os discípulos, né? Porque apóstolos não eram 12, mas discípulos uma multidão. E todo mundo querendo estar com ele, com ciúmes dele, com inveja, porque ele tratou bem fulano, porque não tratou não sei o quê. E aquela fofocaiada julgando as atitudes dele, porque ele aceitou o cobrador de impostos, porque ele aceitou uma mulher de vida fácil, porque não sei o quê. Porque está sentando na nossa mesa. E ele tratava com amor. Porque ele dava, ele foi o equilíbrio em pessoa aqui na Terra, né? O ser mais perfeito que esteve aqui na Terra. Então, eu tenho que aprender alguma coisa com esse mestre. Então, eu vou atirar a primeira pedra se eu estou cheia de pecados? Eu vou julgar? Eu quero ser julgada? Como se colocar no lugar do outro? É por isso que eu decidi nessa quaresma fazer o meu jejum. Estou trabalhando nisso. Eu tive pensando comigo, mas eu vou perguntar para vocês também refletirem. Você é capaz de ver a beleza nos outros seres? Ver a beleza que cada pessoa pode ter? Reconhecer beleza física, beleza energética, beleza espiritual, beleza de inteligência. Existem vários tipos de inteligências. Hoje já foi provado isso, né? Ainda bem, porque às vezes a pessoa não é boa em física, em química, em matemática, porque exatas não é a praia dela. Mas ela tem um outro tipo de inteligência. E você admira isso, você enxerga a qualidade, vê a beleza nas atitudes, no tom de voz. Sei, tanta coisa que a gente pode ver de bom. Pode ver de bom, de bonito num canto de passarinho, numa árvore, numa flor, no trabalho de uma formiga, num cachorro. Quantos animais nas redes sociais a gente não vê dando exemplo? Gato salvando rato, cachorro dando de mamar para gatinho, trazendo os amiguinhos. Morava na rua. Eu vi esses dias, uma cachorrinha morava na rua. Aí ela foi acolhida numa casa. Foi passear sozinha, chegou lá na pracinha e tinha os gatinhos abandonados. O que ela fez? Levou tudo para casa dela. Porque sabia que naquele lar iam acolher, ali era um lugar seguro, sabe? Olha, gente, um cachorrinho tendo atitude de compaixão, se colocando no lugar do outro. Isso é uma beleza. E isso tá assim, né?
Tá sim, mas tem pessoas boas. Sabe, o mundo, se a gente se conectar num programa que só tem coisa tóxica, num jornal, só vai trazer notícia ruim porque o vírus, porque a pandemia, porque a economia, porque isso, porque aquilo, porque o mundo, porque o assassinato, porque o acidente, porque... Você vai sair dali meia hora de jornal, 40 minutos assim, ó, achando. E eu posso falar isso de São Paulo. Eu morei 1 ano no Rio de Janeiro, eu nunca fui assaltada. Tive sorte, tive prevenção, tive. Mas, gente, eu morei uma vida em São Paulo. Mas o que acontece? Naquele meia hora de jornal, passa tudo de ruim que aconteceu ali. E não passa uma atitude boa. Só que tem gente fazendo caridade, gente doando pão, doando sopa, socorrendo os outros, estendendo a mão, dando um copo d'água. Tem gente sendo fraterno, solidário. Tem gente dando emprego. Tem gente ouvindo os outros. Tem gente sendo voluntário num CVV, por exemplo, para evitar que uma pessoa se suicida. Quanta coisa boa que as pessoas estão fazendo, mas eu me sintonizo com a fofoca, com o mal. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, é aí que a gente tem que aprender a olhar a beleza nas criaturas ao nosso redor. Através de uma prática de interiorização, de uma meditação, de uma viagem interior, nós precisamos aprender a observar nossa mente, controlar a nossa mente. A única coisa que a gente consegue mudar, controlar, é fácil? Não, eu não estou falando que é fácil. É um aprendizado, é um treinamento, é uma mudança, mas a gente pode mudar a si mesmo, entendeu? Observar como é que a tua mente está funcionando, que tipo de sintonia. Ela está falando dos outros? Reclamando da vida? Ela está reclamando do mundo? Será que você pode cessar essa lamentação e escolher o seu processo mental? Será que você pode escolher realmente vivenciar nessa quaresma, não falar mal dos outros? E que depois disso tenha sido um degrau que seja, eu consegui sair menos fofoqueira dessa quaresma. Eu consegui me silenciar, eu treinei, foram 40 e tantos dias, são 47, né? Como eu já vinha pensando nisso, eu já fui trabalhando. Então, gente, a gente tem que aprender a não falar mal dos outros, porque expõe o que nós somos, expõe as nossas inseguranças, os nossos medos, a nossa inveja, expõe quem nós somos, que sintonia nós temos, e a gente está perdendo tempo, deixando de cuidar da nossa vida. Depois não vai prosperar, não vai crescer, não vai aprender nada. Vai ter passado o tempo assim, ó, e desperdicei, cuidando da vida dos outros. Cuidando, tentando mudar o outro, e eu não dou conta de mudar a mim mesma. Olhando para a vida do outro e eu não olho para mim mesma. Não é isso que eu quero para a minha vida. Se você não conseguir, busque ajuda. Ajuda na internet, ajuda num livro, ajuda num líder religioso, num psicólogo, outras técnicas, tantas que tem por aí. Silencie a mente, silencie um pouco mais a língua. É o maior músculo que a gente tem, né? Tem que guardar. Minha mãe falava assim, caveira, quem te pôs nesse estádio? A caveira mostrava a língua e tava lá a caveira com o linguão pra fora e não cabia no caixão. Minha mãe falava essas coisas de gente fofoqueira, que não era pra ser me corrigindo a ela. Então, que cada um de nós possamos vivenciar as nossas escolhas, cuidar da nossa vida, se colocar no lugar do outro, olhar a beleza ao nosso redor da vida, das pessoas, enxergar as qualidades. E se tiver alguma coisa incomodando demais na outra pessoa, no momento certo, cara a cara, fala para a pessoa, não fala dela nas costas, não. Quem sabe a gente consegue, né? Só a gente trabalhando, disciplinando, é que a gente vai conseguir vivenciar com mais amor. Vivenciar o ensinamento dos sábios que estiveram aqui na Terra. Sábios, eles não falam, eles escutam, eles silenciam. E aí, quando eles falam, é uma única verdade. Eles falam pouco, eles não falam dos outros, porque eles têm sabedoria. Que a gente consiga ascender,
seguir o exemplo do nosso mestre, que afinal uma quaresma é para isso, né? É para a gente pensar naqueles 40 dias do Getsemane, ele sabia tudo o que ia acontecer, que ele estava se preparando para entrar naquela cidade, em cima de um burrinho. Ele sabia tudo, que ele ia ser traído, que ele ia ser crucificado, todo o sofrimento que ele ia passar. Ele sabia de tudo. Então, nesses 40 dias que ele jejuou, ele se conectou mais ainda com o Pai, com Deus. Mas como é que eu vou conseguir me conectar com Deus se a minha mente estiver conectada com a vida do outro? Eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu quero me conectar mais com Deus e ter aquele papo com Ele, porque eu converso com Deus, viu? Ele é meu amigo. Eu ponho umas músicas. As músicas me conectam. Eu tenho uma série de músicas, né? Elas são letras e tal, tipo, sei lá, Noites Traiçoeiras, Segura na Mão de Deus e Vai, Essência, enfim, tem várias músicas. Eu tenho aquela série, Anjo do Senhor, e eu escuto aquelas músicas e vou me conectando, vou me conectando, vou me conectando. Aí eu me entrego e abro o meu coração para o meu melhor amigo, que é o mundo espiritual, que é Deus, que é Jesus, que é quem você quiser. Quem pode realmente te ajudar a se modificar, que te conhece lá atrás, antes do princípio. Você é aquele lá, antes do seu passado a gente é. Antes desse passado errado ou acertado, a gente tem uma essência. Essa essência pertence a Deus. E para a gente se conectar com Deus, seguindo o exemplo de Jesus, já que estamos falando de quaresma, de jejum nessa quaresma, eu estou citando Jesus por isso. Que a gente consiga trabalhar essa conexão, seguir esses exemplos, lembrar dos ensinamentos e que a gente consiga vivenciar cada vez mais o amor, o alto amor e a correção dos nossos defeitos. Um beijo, gente. Obrigada por tudo, viu? Ai, que bom, Elo. Eloá, que bom, que bom. Tem! Ai, domingo que vem, que bom que você está acompanhando. Todos vocês que estão acompanhando. Eu só tenho que agradecer a Ivonete, o Tony, Natália, Cris. Tudo bom, Cris? Célia, Cíntia, Léo. Olha aí, pessoal. Rosana, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo pelo carinho. Eu ainda não sei o tema da semana que vem, mas como estamos nesse jejum e a gente tem que aprender a controlar a língua, talvez eu estava pensando em aprender a não falar da gente mesmo. Para aprender, quando a gente começa a não se expor demais, não contar os nossos... Não tem aquilo? Quando você quer que alguma coisa dê certo, não fala que não dá certo. Então, vamos trabalhar isso, tá bom? Um beijo, muito obrigada e que de alguma forma eu posso ajudar alguém a refletir, a mudar, a pensar antes de falar dos outros. De qualquer modo, fica aí na nossa página, se você não viu tudo, eu vou salvar já já, fica na página do Instagram da doutora Silene Paz. E se eu não conseguir ajudar ninguém, e eu conseguir fazer a Silene não aprender a não falar mal dos outros, já vai ser minha grande vitória, a minha grande conquista. Que é isso que eu pretendo, mudar a mim, para que eu seja cada vez mais equilibrada, para entrar em sintonia com esse universo, ser merecedora de, através das minhas mãos, ajudar o processo de autocura de cada um que me procurar, de cada pessoa que tiver essa necessidade. Um beijo, viu, gente? Muito obrigada. Tchau, até domingo que vem.